E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao InfoNerd. E várias pessoas têm colocado comentários aqui no canal descrevendo alguns problemas com o Galaxy M62. Esse vídeo é para a gente comentar sobre esses problemas e dar talvez até algumas soluções sobre eles. Fique agora com 4 problemas que as pessoas comentam sobre o Galaxy M62. Achou interessante? Segue o vídeo. E o primeiro problema que eu vou relatar aqui, e também é o que eu recebi a maior quantidade de comentários de pessoas relatando ele, é o superaquecimento do aparelho. O Galaxy M62 ele usa o processador Exynos 9825 da Samsung. Esse processador, assim como vários outros modelos da Samsung também, apresentam esse problema de superaquecimento. Acontece que isso não vai acontecer em qualquer circunstância. Geralmente, quando você está assistindo as suas séries da Netflix, por exemplo, algum vídeo no YouTube, ou mesmo abrindo aplicativos, olhando as suas redes sociais, por exemplo, você não vai perceber nenhum tipo de aquecimento no aparelho. É bem tranquilo em relação a isso. O problema surge quando você vai jogar com o aparelho ou quando você vai fazer filmagens em alta definição. Nos dois casos, quando você começa a fazer, você já percebe que na traseira do aparelho começa a haver um aquecimento um pouquinho acima do normal. É claro que não vai chegar àquele ponto em que você nem conseguiria colocar a mão no aparelho de tão quente. Mas é algo que dá para perceber sim, e em alguns casos chega a incomodar um pouco esse excesso de aquecimento. E o ruim é que esse aquecimento todo causa 3 problemas no seu aparelho, tá? Primeiro, aumenta o gasto de bateria do seu aparelho. Segundo, diminui a velocidade de processamento, porque aí o processador ele tem que lidar com esse aquecimento de alguma maneira e ele diminui um pouco o clock para poder diminuir também essa dissipação de calor. E terceiro, esse aquecimento excessivo lá no processador causa desgaste nele e a tendência é que a vida útil dele diminua também com isso. Então, de qualquer maneira, nunca é algo positivo você ter um dispositivo que sofra esse tipo de aquecimento dessa maneira. Então, a gente pode dizer que esse problema de aquecimento ele não vai acontecer em qualquer circunstância, tá? No uso normal que qualquer outra pessoa faria, você não vai perceber. O problema está quando você exige muito do processador. Isso quer dizer que se você for usar o seu aparelho para uso normal, rede social, assistir vídeos, suas séries prediletas na internet, por exemplo, você não vai perceber nada disso que eu estou descrevendo aqui para você. Se você joga, esse aparelho não é indicado para você, tá? Eu desaconselho fortemente você adquirir um Galaxy M62 se você gosta de jogar, porque esse problema de aquecimento vai te incomodar bastante. Agora, se você não joga, não costuma fazer filmagens muito longas, esse problema de aquecimento não vai te aborrecer, isso eu garanto para você. Outra coisa que eu preciso te falar também é que no Galaxy M52, que usa Snapdragon 778, a gente também percebe algum aquecimento quando você está jogando. É claro que não chega nem nos pés do aquecimento que a gente percebe no M62, por exemplo. Mas também está lá o aquecimento, gastando bateria e criando todas aquelas coisas que eu disse para você no começo. E aí pessoal, tá gostando aí do bate-papo sobre esses problemas do Galaxy M62? Se você está gostando, deixa um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. E a segunda coisa que as pessoas mais comentaram aqui em termos de problemas do Galaxy M62 é sobre o brilho da tela. Muita gente comentou que achou o brilho dele um pouco fraco, tá? E aí então vai algumas coisas aqui que eu preciso contar para você. Primeiro, quando você arrasta para baixo aqui o painel de notificações, aqui você tem um controle de brilho. O ideal é que ele esteja aqui no meio, tá? Mas você pode colocá-lo aqui na parte da direita, que esse seria o brilho máximo. Quando você faz isso, a tela aumenta muito o brilho dela, fica tudo muito mais vivo e brilhante. Perceba que ela tem uma quantidade de brilho bem razoável, bem interessante. Mas qual é o problema de se colocar o brilho tão alto assim? Bem, basicamente você vai gastar mais bateria para poder iluminar toda essa tela de 6,7 polegadas e também vai acontecer que a tendência é que quando você ilumina muito a tela, ela começa a esquentar. Então você vai perceber algum aquecimento no seu aparelho porque a tela está no brilho máximo. E esse aquecimento também, adivinha? É isso mesmo, gasta mais bateria também.
Então não é legal você deixar o brilho da tela tão alto assim. Se bem que quando você deixa o brilho mais alto, a tela fica melhor de ser vista quando você sai na rua e está tentando olhar para a tela ali no sol. Aí a tendência é que você consiga ver perfeitamente a tela mesmo estando no sol. A outra possível configuração que você pode fazer aí é colocar a tela aqui do lado de cá, no brilho mínimo, por exemplo. Nesse caso aqui, a situação se inverte, tá? Aí você conseguiria economizar a bateria, a tela não iria esquentar tanto assim, só que o brilho da tela diminui bastante. Então se você sair aí numa área externa, por exemplo, pode ter certeza que você teria sérias dificuldades de enxergar o que está na tela. Você desbloqueia a tela, olha para ela e não consegue enxergar patavina nenhuma, tá? Bom, aí nesse caso tem uma solução para isso. E a solução é você clicar aqui e adotar aqui a opção brilho adaptável. Quando você clica aqui, você vai acionar uma opção na qual o aparelho ele vai medir a luminosidade ambiente com o sensor que ele tem aqui na parte de cima e aí vai dosar o exato brilho da tela suficiente para você enxergar a tela em cada situação. Isso quer dizer que se você estiver no ambiente escuro, a tela vai cair para o brilho mínimo, economizando bateria e poupando a sua tela. Se você saiu no sol, ele vai perceber que tem muita luminosidade e vai subir o brilho da tela para poder manter a tela visível. Então isso está sendo modificado a cada momento, em cada situação que você está tentando olhar para a tela. Pode ser que adotando isso aqui, você consiga resolver o seu problema de tela que está com brilho baixo, tá? Se por acaso, mesmo colocando a tela no brilho máximo, você ainda perceba que está faltando brilho na tela, pode ser que o seu aparelho esteja com algum problema. E nesse caso, convém você levar o seu aparelho para assistência técnica, de preferência enquanto o aparelho ainda estiver na garantia. E a terceira coisa que as pessoas costumam comentar sobre os defeitos do Galaxy M62 é sobre travamentos. Confesso a vocês que é o item que as pessoas menos comentaram a respeito. Mas aqui cabe alguns comentários e eu passar para vocês a minha experiência com esse aparelho. Afinal, eu estou com ele já faz 3 meses e dá para mim falar alguma coisa sobre isso. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nunca aconteceu um travamento sequer com esse aparelho. Mesmo testando aqui no canal, rodando jogos, fazendo teste de câmeras e uma série de coisas que eu fiz nesse aparelho aqui e mostrei para vocês aqui, em nenhum momento ele travou, em nenhum momento ele engasgou, nada disso aconteceu, tá? Então, se você está tendo esse tipo de problema aí, talvez também seja o caso de você levar o seu aparelho para assistência técnica para ver o que está acontecendo com ele. Porque talvez você tenha tido o azar de ter tido um aparelho em mãos que tem algum vício de fabricação. Aqui no meu caso, eu tive a sorte de ter um aparelho que não tem nada disso, e aí, portanto, eu estou relatando para vocês que eu nunca tive problema com isso até então. E o quarto item que as pessoas costumam comentar aqui sobre o Galaxy M62 é sobre a duração da bateria. Isso é algo bem difícil de você equacionar e saber se o aparelho tem algum problema ou não. Até porque existe uma infinidade de fatores que vão influenciar na duração da bateria do seu aparelho. Na minha mão, com as configurações que eu fiz e todos os padrões de uso que eu tenho aqui, esse aparelho consegue chegar a até 2 dias de bateria, tá? Eu disse até 2 dias, quer dizer que, dependendo do que eu fizer, ele pode durar apenas um dia e meio ou até 2 dias, dependendo do que eu estiver usando o aparelho. Um dos primeiros fatores que vai fazer a sua bateria drenar rapidamente é jogar. Então existe aparelho que possa te entregar um dia inteiro de jogos longe da tomada, tá? Jogo é uma coisa que gasta muito bateria. Você está usando às vezes o recurso máximo do seu processador, toda a sua memória RAM. A tela fica acesa o tempo inteiro, muitas vezes o pessoal coloca a tela no brilho máximo para poder jogar, até para melhorar ali a experiência durante o jogo e tudo mais. Se você joga por várias horas com o seu aparelho, é impossível o seu aparelho durar mais de um dia. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Tem outros fatores também que podem influenciar bastante nisso. Por exemplo, se você adota o tema escuro ou não, tá? Isso é uma coisa que economiza bastante bateria. Se você não sabe, é só você vir aqui, abaixar o painel de notificações, traz aqui, arrasta de novo o painel de ferramentas aqui, traz para cá e você tem aqui, ó, modo escuro, tá? Clica aqui,
Se você deixar sem ativar o modo escuro, toda a tela vai ficar branca, ou seja, com todos os pixels acesos e gastando bateria. Então, quando você liga o modo escuro, você apaga todos os pixels que estão, ou a boa parte dos pixels que estão acesos aí, e o seu aparelho passa a gastar menos bateria. Isso é algo que vai fazer bastante diferença aí no uso do seu aparelho. Outra coisa que gasta bastante bateria é você deixar vários aplicativos startados aí e usando o recurso do processador, ocupando memória RAM e gastando bateria por conta disso. É bom você dar uma limpada no seu aparelho de vez em quando. Para fazer isso, você clica aqui na engrenagemzinha na parte superior direita, desce lá, vai até assistência do aparelho de bateria, clica lá. Aqui ele vai fazer para você um diagnóstico de como que está o seu aparelho. Perceba que o meu está aqui a 85% de otimização. Aí você vem aqui, clica em otimizar agora. Nesse momento ele vai fechar um monte de aplicativo que está startado inutilmente aí no seu aparelho. Vai botar ele para dormir e vai liberar 100% da capacidade do seu aparelho. E liberar a memória RAM, recurso do processamento e vai aumentar o tempo da sua bateria, tá? A autonomia de bateria. Isso é bem legal, clique em concluído e aí o seu aparelho foi otimizado. Bem legal isso, né? Outros fatores também, como a distância que a sua casa fica da torre da sua operadora de celular. Quanto mais distante, mais o seu aparelho vai ter que gastar bateria para se comunicar com essa torre. Não se engane, a comunicação entre o seu aparelho e essa torre acontece o tempo inteiro, tá? Então esse é o tipo de coisa também que influencia na duração da sua bateria. E tem vários outros fatores que também influenciam nisso. Cada caso é um caso, de acordo com o seu uso, o tempo que você costuma ficar usando o seu aparelho, se você joga, se você não joga, a sua rede Wi-Fi, a potência do seu roteador, tem um monte de fatores que influenciam nisso. Então é bem difícil de você chegar, bater o martelo e dizer que o seu aparelho está com defeito porque a bateria não dura mais de um dia, tá? Isso é bem difícil de mensurar e de dizer. E se a gente fosse fazer aqui um resumo da ópera do Galaxy M62, eu tenho que dizer para você o seguinte, se você for usar ele para jogar, eu não aconselho. Justamente por conta desse problema de aquecimento. Você vai passar muita raiva com ele por conta desse aquecimento, então é desaconselhável. Agora, se o seu padrão de uso é diferente, você vai usar rede social, você vai mandar mensagem, vai usar para fazer ligação, abrir o aplicativo e tudo mais, fica tranquilo, pode comprar ele e usar, que você não vai se arrepender, ele vai te atender, o processador Exynos 9825 é bem rápido, você vai estar atendido em tudo que você precisar. Inclusive, ele tem um ótimo conjunto de câmeras que consegue fazer fotos e filmagens com alta qualidade, bem legal, tem 7.000 mAh de bateria, então dependendo aí, como a gente comentou, do seu padrão de uso, pode ser que isso leve até 2 dias para essa bateria acabar, tá? Então não é um aparelho ruim, só tem aí esse pequeno problema que, dependendo do seu padrão de uso, eu não aconselho que você adquira. Bem pessoal, se você achar interessante esse aparelho ou qualquer outro, a gente tem aqui um grupo de ofertas no Telegram, onde a gente posta as melhores ofertas que a gente garimpa aí pela internet e também vários cupons de desconto que a gente encontra por aí, a gente joga tudo lá para você se beneficiar e economizar o seu rico dinheirinho. Dá uma olhada lá, o link está aqui na descrição para você ir até lá e fazer parte do nosso grupo. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora.